Olá, meninas! Por que eu resolvi abordar esse tema? Além de ser um tema que vocês me pedem muito, acessórios também é algo que me chama muita atenção quando eu vou fazer a análise de guarda-roupa das minhas clientes. O que é análise de guarda-roupa? Quando eu falo clientes, é análise de guarda-roupa das minhas clientes da assessoria individual. E o que eu percebo no guarda-roupa dessas minhas clientes? Um volume, eu vou chamar de exagerado de acessórios. Por que volume exagerado de acessórios? Porque quando você vai fazer só, como que você sabe que é exagerado? Porque eu conheço a rotina da minha cliente. Quando eu vou atender a minha cliente, eu preciso entender toda a rotina dela, como que é a rotina, como que é a vida dela, o que ela faz na vida dela, o que ela gosta de fazer. Tem uma troca muito grande dentro do processo individual. Ou seja, eu conheço a rotina da minha cliente, por isso que eu sei falar se a quantidade de peça que ela tem é uma quantidade alta, média ou baixa. Se você hoje me perguntar assim, ô Sol, eu tenho 300 peças, sendo que 40% dessas peças que eu tenho é acessórios. Isso é muito? Eu vou falar, eu não sei. Eu não sei porque eu não conheço a sua rotina, não conheço a sua vida, mas eu vou dar exemplos para que vocês possam me entender. Vamos supor, eu já atendi casos assim de clientes terem assim números absurdos de acessórios. Mas vamos supor que você tenha, por exemplo, 30 colares hoje lá na sua parte de acessórios no seu guarda-roupa. 30 colares. Isso é muito? Olhando assim superficialmente, sim, é um número gigante. Por que é um número gigante? O mês tem quantos dias? 30 dias. Se você tem, e vamos supor que você é aquela mulher super animada, tá? Assim, você é super animada dentro da sua rotina. Todos os dias você usa acessório diferente, todos os dias. Você não tem preguiça, você troca de acessórios todos os dias. Para você usar esses 30 colares que você tem, você concorda comigo que você não vai repetir? Não é que você não vai, porque na verdade você vai repetir. Mas teoricamente você não precisaria repetir nenhum colar durante 30 dias? Vocês conseguem entender isso? Eu estou fazendo uma análise muito superficial, tá? Você não precisaria repetir, só que sabe o que acontece? Você repete. Por que você repete? Porque se você tem ali 30 colares, você pode ter certeza absoluta. Os 30 não são os seus preferidos. Você não dá dor de cabeça, entre aspas, no sentido de falar qual que eu escolho, sendo que eu amo todos. Não, você não tem esse tipo de dor de cabeça. Pelo contrário, você fica repetindo. Mas vamos supor que você não repetisse nenhum. Você não repete nenhum colar. Você tem 30 colares. Quantas vezes você vai usar cada colar por mês? 12 vezes ao ano. Falei por mês, mas é ao ano. Você vai usar 12 vezes ao ano. Então, esse número é um número alto. Eu dei o exemplo do colar, porém, vocês podem usar isso para tudo, tá? Vocês podem usar isso para brinco, vocês podem usar isso para cinto, vocês podem usar isso de uma forma geral nos acessórios de vocês, ok? E, eu não expliquei o que é análise de guarda-roupa. A análise de guarda-roupa é quando eu analiso com a cliente o guarda-roupa dela. Tem os critérios que eu uso para fazer a análise, claro, mas eu analiso peça por peça. Então, por exemplo, ela tem 30 colares, aí eu analiso todos esses colares. Então, eu analiso com a minha cliente 100% do guarda-roupa dela, todo o guarda-roupa dela. Entenderam? Outro ponto que eu encontro muito no guarda-roupa das clientes. Um mix gigante de acessórios. E só se você for de um estilo extremamente criativo, que você vai ter muito esse mix gigante de acessórios. Então, não eu vou falar, normal, entre muitas aspas, não é normal esse mix gigante de
acessórios. Quando eu falo esse mix, eu estou falando esse mix de estilo, ok? Isso demonstra o quê? Quando você tem um mix muito grande de estilos, de acessórios dentro do seu armário. Ou você de fato é muito criativa e se você usa todos eles, está tudo certo. Ou se você tem um mix muito grande e não usa, ou seja, tá errado. Tem falta de conhecimento aí. Putz, Sol, já recebi nocaute aqui. Meninas, a intenção não é nocautear, mas sim a intenção aqui é sempre fazer vocês pensarem. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão colocar presença. Quando eu falo com elas isso, que é para elas colocarem presença, é para elas prestarem atenção através de todas as orientações que eu passo para elas do que elas estão fazendo. Então é isso. Eu quero aqui abrir o olhar de vocês. Imaginem assim, pensem o seguinte, tudo o que nós vestimos comunica algo. Tudo que a gente coloca comunica algo. Tanto as roupas que nós vestimos, como os acessórios que nós usamos, eles contam uma história sobre nós. Ao longo da explicação aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Mas assim, a forma, ó, esse acessório que eu escolhi aqui, ó, ele conta um pouco sobre mim. Esse brinco aqui que eu escolhi, ele conta um pouquinho sobre mim. Essa pulseira que eu escolhi conta. Esse anel conta. Inclusive, eu até respondi esses dias na caixinha de perguntas sobre esse anel aqui. Inclusive, eu contei a história desse anel aqui que eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Eu ganhei esse anel aqui de 2 amigas. Na época, na época não, até hoje ela usa. A Xuxa usava esse anel. Gente, não sou velha. A Xuxa usava esse anel, era um hit. Era assim, todo mundo desejava esse anel. E eu tinha desejo de ter esse anel e essas 2 amigas me deram esse anel. Esse anel aqui, ó, que é um anel terço, ele conta a minha história, ele diz muito sobre mim. Então, tudo que a gente usa, independente, pode ser roupa, pode ser acessório, tudo conta uma história sobre a gente. Tudo conta. Ok? Então, os acessórios não poderiam ser diferentes. Então, pensa o seguinte, o acessório que você usa, ele conta uma história sobre você, independente se você abriu a boca para falar ou não. O acessório que você usa conta uma história sobre você. Mentalizaram isso? Vamos para o próximo. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês, quem quiser, quem souber a resposta, já pode responder agora. Quem não souber, é algo que eu quero que vocês parem e pensem, baseado no que eu falei anteriormente. Você sabe o que as roupas e acessórios que você usa hoje comunicam sobre você? Eu vou dar o meu próprio exemplo para vocês entenderem. Isso aqui, por exemplo, eu estou falando, se eu for olhar para um lado especificamente, assim, eu estou falando de personalidade, de característica. Então, quando eu falo isso aqui para vocês, quando eu venho e falo desses anéis, que eu conto minha história, ou independente de qualquer coisa, por exemplo, se eu uso um anel desse, ele é um tercinho. Isso quer dizer o quê? Hoje eu não sou frequente, mas eu fui criada, por exemplo, na igreja católica. Então, esse anel aqui, por exemplo, foi presente da minha mãe, que é um anel terço. Então, ele conta, sim, um pouquinho de mim, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que não é católica, ela não usa um crucifixo, uma medalha de algum santo. Aquilo ali já está contando alguma história sobre aquela pessoa. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: você sabe o que as suas roupas e acessórios, você sabe o que as roupas e acessórios que você usa hoje comunicam sobre você?
Ou você não tem nem ideia do que suas roupas e acessórios comunicam sobre você? Sol, me aposentei há 3 anos, eu amava pérolas. Hoje não consigo mais usar, não parece mais comigo, mas ainda não consigo desapegar. Entenda assim, a pérola, você não precisa usá-la somente sozinha. Você pode usá-la com outros elementos também. Por isso essa importância. Pode ser que a pérola sozinha não tenha mais sentido para você hoje, mas pode ser que a pérola misturada com demais elementos faça sim sentido para você hoje. Então depende, tá? E isso, essa análise você precisa fazer. E assim, já puxando por ferramentas de estilo, lá tem o passo a passo para que você descubra seu estilo pessoal e finalmente saber se essa pérola, ela de fato faz sentido ou se ela não faz sentido. Essa aula foi desenvolvida para vocês de uma forma prática e objetiva. Por quê? Porque vestir, eu bato muito nessa tecla, que vestir não pode ser algo difícil, não pode ser algo penoso, não pode ser algo que demanda muito nosso tempo. Vestir é igual beber água. Você precisa vestir para você viver em sociedade. Não existe a gente optar por não vestir. A gente precisa beber água para a gente sobreviver. Então, o ato de vestir, ele não pode ser penoso, ele não pode ser trabalhoso, ele tem que ser natural. Então, por isso que essa aula é uma aula muito prática e objetiva. Para que vocês possam fazer as próprias escolhas de vocês, de acordo com o seu estilo pessoal e a mensagem que você deseja comunicar. Por exemplo, Ana, no seu caso, talvez a imagem que você desejava comunicar na época que você trabalhava fazia sentido usar pérola. Talvez hoje não, não mais. Meninas, mas o que são os acessórios? Acessório é a cerejinha do bolo. Sabe a cereja do bolo? É o acessório. É o acessório que dá acabamento para tudo que a gente usa. Então imagina assim, ó. Olha para você ver, eu vou dar aqui, ó, vou tirar o brinco, ó. Olha só. Olha como fica sem brinco e sem colar. Olha só. Olha a diferença que faz. Vocês conseguem perceber a diferença? Ó. Com brinco, sem colar. Ó, eu fico pelada. É o acessório que vai deixar seu look, sua cara. Então, por exemplo, você poderia usar esse blazer, você que está aí me ouvindo, mas você jamais usaria esse blazer nem com esse brinco e nem com esse acessório. A gente poderia usar o mesmo blazer, porém você mudaria tudo. Ou, entenda assim, até um botão pode ser considerado acessório. O mundo dos acessórios, ele é infinito. Um botão, ele faz a vez do acessório. Porque esse botão aqui, ele enfeita. Esse botão, ele vem como a cerejinha do bolo. Isso. A Aide, não sei se fala Aide ou Eide, ela falou assim, sim, ficou sem graça. Exatamente, ficou sem graça. Então entenda que o acessório é ele que vai dar o acabamento final. O acabamento final do seu visual, ele será dado pelo acessório. Vocês estão vendo essa foto aí? Olha esse bolo aí cru. Não é que ele não tá bonito. Tá um bolo que você vê que ele tá lindo, ele tá com cara de estar bem crocantezinho por fora e por dentro bem fofinho. Bonito ele está? Está. Mas ele tá meio sem graça. Vocês concordam? Se colocasse ali uma cobertura de limão, sabe cobertura de limão? Faz o brigadeiro, coloca raspinhas de limão. Faz o brigadeiro branco
e coloca raspinhas de limão. Vocês concordam que ele iria ficar muito mais polido, com um acabamento muito mais bonito? E olha essa segunda opção, esse que está mais embaixo aqui, ó. Imagina esse bolo sem esse, como que chama esse branquinho? Chantilly. Imagina esse bolo sem esse acabamento de chantilly embaixo, sem o acabamento de chantilly em cima e sem essas cerejas aí. Então entendam, o acessório é literalmente a cereja do bolo. E entendam também o seguinte, tem quem se identifique muito mais com esse bolo mais cru, tem quem se identifique mais com o bolo com as cerejinhas em cima e tem quem se identifique mais com esse bolo que tem vários andares. Por que essa analogia com bolo? Para vocês entenderem, por exemplo, para mim, o bolo puramente, ele precisaria de um acabamento. Se esse bolo fosse meu, eu queria dar um acabamento. Pode ser que vocês falem, não, Sol, para mim assim que é bonito. Eu vejo beleza, é ali. Para mim, ali que é o bonito. Não, Sol, esse bolo de cereja, por exemplo, para mim, ele tá com cereja demais. Se fosse meu esse bolo, eu colocaria somente umas 2, 3 cerejas. E nem colocaria esse tanto de chantilly, ó. Por exemplo, Sol, se esse bolo fosse meu, eu colocaria o chantilly só na parte de baixo, ou só na parte de cima, ou eu colocaria o bolo puramente e só umas gotas de chantilly em cima, ou aquele bolo de vários andares. Só esse bolo tem nada a ver comigo, ó, lacinho, florzinha, essas texturas aí no bolo, não gosto. Gosto de um bolo liso. Vocês conseguem entender? O bolo ali, o primeiro, ele tem textura. Se fosse um bolo, por exemplo, só com esse primeiro andar maior aí, ó, e eu gosto é de grande só, o pequenininho eu não gosto. Poderia ser um bolo só todo lisinho. Gente, entendam. Entendam uma coisa que eu vou falar com vocês. Vocês têm que observar os detalhes. Então, essa analogia do bolo, ela cabe perfeitamente na questão dos acessórios. Às vezes a gente vê alguém usando um acessório e você fala assim, nossa, que lindo, você compra, você não segura o negócio. Você não gosta, não é desse tipo de bolo? Você não gosta, não é desse tipo de acessório? Seu tipo de acessório é outro. Seu estilo de acessório é outro. A única coisa que você gosta no outro, você esteticamente acha bonito, mas não é o tipo de acessório que você gosta. Vocês estão conseguindo entender minha analogia? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E para quem não usa joias, entenda o que eu falei. Vocês têm que assistir essa aula abrindo horizontes. Eu nem falei de joia. Eu não falei de qual tipo de acessório. Falei? Não, não falei. Vocês vão pensar além, gente. Saiam da caixinha que vocês estão. Em nenhum minuto eu falei de joia. Porque, por exemplo, esses acessórios que eu estou usando, eles não são joia. Entende? Eles não são joia. Então, sempre pensem fora da caixinha. Sim, mudei meu estilo. Antes usava acessórios grandes, hoje só pequenos. Meus acessórios em metal dourado, lisos, com ótimo acabamento, comunicam sofisticação. Os modelos mais clássicos, elegância, e os mais fashionistas, correntes grossos, comunicam modernidade. Estou correta, Sol? Faz todo sentido, tá? Mas não depende do momento em que o bolo será comigo, do tipo café da manhã em uma festa? Sim, com certeza. Depende do dia, tem dias que a baixa é a viúva porcina, no geral, bolo sem cobertura. É isso, vamos seguir. Acessórios, como escolher e o que eles comunicam. Meninas, hoje eu trouxe para vocês aqui 5 características, pode colocar, 5 características que eu quero que vocês observem nos acessórios. Eu quero que vocês levem esta aula para dentro do guarda-roupa de vocês. Observem essas características e levem para dentro do guarda-roupa de vocês. Levem, analisem, da medida que eu for explicando, vão imaginando o que vocês
tem hoje dentro do guarda-roupa de vocês, ok? Então, 5 características dos acessórios. Qual que é a primeira característica? A primeira característica é a cor dos acessórios. A cor, da mesma forma que as cores que nós usamos nas nossas roupas, as cores dos nossos acessórios também dizem muito sobre a gente. Lembrem sempre isso. Tudo que a gente usa diz muito sobre a gente. Tudo que a gente usa diz muito sobre a gente. A segunda característica dos acessórios que eu quero que vocês analisem aqui hoje são os detalhes. Os acessórios que vocês usam, geralmente, eles são repletos de detalhes? Se sim, quais são esses detalhes? Quais são os detalhes que vocês mais conseguem observar nos acessórios de vocês? Temos também o formato. Quais que são os formatos que vocês geralmente observam nos acessórios de vocês? Quarta característica, o material. Quais são os materiais que vocês mais têm no guarda-roupa de vocês? Quinta característica, tamanho. Geralmente, qual o tamanho dos acessórios que geralmente vocês têm no guarda-roupa de vocês? Cores. Eu dividi aqui em 2 cores. Cores neutras e os coloridos. As cores neutras, por exemplo, um azul marinho pode ser considerado neutro, um off pode ser também neutro, um cinza pode ser neutro, dependendo da tonalidade do verde, ele pode ser neutro, um marrom. E também dividir os acessórios em acessórios coloridos. E esses coloridos a gente pode diversificar de várias formas, porque vamos supor, pode ser que você tenha muito acessório colorido, só que você fala assim, tá, Sol, os meus acessórios geralmente eles são mais coloridos sim, mas por exemplo, eu tô vendo aqui na foto, nessas referências que você trouxe, eu tô achando muito forte, por exemplo, esse azul, ele tá muito forte, ele vibra demais, ele chega na frente. Geralmente as cores, os acessórios que eu tenho, eles são coloridos. Só que assim, é tudo candy color, eu tenho um azulzinho clarinho, um rosinha clarinho. Então assim, eu tenho sim acessório colorido, porém o meu colorido é um colorido mais suave. Ou alguém pode falar aí, não, Sol, eu gosto de acessório colorido, mas quando você fala assim, de cor e quando você fala colorido, eu imagino colorido mesmo. É um rosa pink, é algo bem forte. E é por isso que tem que ter essa subdivisão do colorido. Mas esse colorido, ele é um colorido como? Um colorido mais suave ou um colorido bem mais intenso, mais forte? Segunda característica para ser analisada, os detalhes. Geralmente, os acessórios de vocês, eles são ricos em detalhes? Então, exemplo, os seus brincos, eles são brincos que têm franja? E igual eu falei, quando a gente fala de acessório, o universo de acessórios ele é muito grande. Vai para cinto, vai para uma capinha de celular é um acessório. Então, quando vocês pensam em detalhes, vocês podem pensar, por exemplo, um brinco de franja, um cinto, por exemplo, que é cheio de tarraxa. Então, exemplo, seu cinto, ele é um cinto mais liso, ele é um cinto de tarraxa, e por isso que hoje, o que eu observo muito? O cinto está muito em alta. Tem quem não é do cinto. Tem quem, por exemplo, não use cinto e fique incomodado. Você fala, meu Deus, mas está todo mundo usando cinto. Por que eu não consigo usar cinto? Por vários motivos. Pode ser que cinto não tenha nada a ver com o seu estilo pessoal. Pode ser, por exemplo, que você até gosta de cinto, só que você gosta de um cinto um pouco mais clássico. Então, você não gosta, por exemplo, de detalhe no seu cinto. Ok?
Tem também a questão do strass. Esse brinco aqui, ele é todo de strass, mas poderia ser o strass bem espaçado. Poderia ser o strass usado, inclusive, porque vamos supor que você tem uma camisa branca. E essa camisa branca, ela é toda bordada de strass. Então você pode sair, não fica só no universo dos brincos, dos colares, que foi a grande maioria das referências que eu trouxe para vocês aqui foi isso. Mas não fica nisso. Talvez você tenha uma gola, que é uma gola, por exemplo, que é toda feita de strass. Isso também é um detalhe e a gola entra como acessório. Tanto é que se você pode, hoje em dia não, né, gente? Sempre existiu. Aquelas golinhas, vocês já viram? Uma gola que compra, ela é literalmente um acessório que você compra separado. De uma gola, ela vem a golinha assim de strass e vem com uma cordinha para amarrar. Tem umas que não vem com a cordinha, que vem só com um ganchinho aqui que você coloca, entendeu? Arielle tá falando que eu já tentei usar cinto, mas não consigo, larguei de lado. Outro detalhe também que vocês podem observar, vocês têm, por exemplo, vocês gostam de pena? Pena é um detalhe que, por exemplo, vocês gostam? Então, os detalhes, eles são infinitos. Aqui eu trouxe 3 detalhes para vocês. Outro lugar de acessório que vocês podem pensar a questão do detalhe. Na sua capinha, até na sua capinha de celular. A capinha de celular é um acessório. A capinha de celular que você compra, que você usa, diz muito sobre você, muito. Tanto é que o mercado de capinha de celulares, ele é gigante, ok? Terceira característica que é para vocês observarem nos acessórios. Geralmente, os acessórios que vocês usam, eles são todos simétricos, eles são todos certinhos, eles são todos do mesmo tamanho, tem exatamente o mesmo formato ou não? Esses acessórios, eles são, por exemplo, todo assimétrico. Porque se você for uma pessoa que gosta muito de simetria, você não vai conseguir, se a simetria for algo que realmente te atrai, você não vai conseguir usar um acessório que seja muito assimétrico. Isso vai te dar até uma certa gastura. Você vai falar, meu Deus, mas é como se tivesse faltando alguma coisa aqui. Então, observa também essa simetria. Qual que é o formato que vocês têm nos acessórios de vocês. Se eles são mais simétrico, mais assimétrico, ou se eles têm esses formatos mais divertidos. O que são formatos divertidos? Que eu dei o nome de divertidos. São formatos, por exemplo, tem gente que, vocês já viram os brinquinhos em formato de folha, brinco em formato, eu trouxe até referência aqui, de moranguinho, mas poderia só ser qualquer tipo de fruta e hoje em dia está muito em alta, hoje em dia está em alta fruta, hoje em dia está em alta aquela boquinha, também está em alta sapo, não sei porquê, mas tá. Tá em alta sapo. Então, quando eu falo divertidos, eu falo de elementos que vêm da natureza no geral. Não necessariamente, porque, por exemplo, um coração, dependendo do formato do coração, ele entra nessa categoria que eu dividi aí, que é uma categoria de divertido. Mas pensem muito em elementos da natureza. Folhas, frutas, tudo isso. Bichinho, todas as espécies de bichinho. Também está muito em alta tudo que remete a gato, então gato, cachorro, besouro, tudo isso entra na categoria de divertido. Inclusive eu já tive uma pulseira de inseto, essa inclusive essa dona dessa marca, a marca dela é baseada mais nisso, ok? Entendam assim, todos esses, eu vou usar esses exemplos aqui para falar com vocês sobre as mensagens. Como eu falei, tudo que a gente usa comunica algo, ou seja, passa uma mensagem. Por exemplo, a mulher que tá, Ana, até lembrei de vocês, porque aqui é uma pérola
Dentro é uma pérola, mas fora ela tem um acabamento dourado. Então é uma mulher mais feminina, uma mulher mais clássica, uma mulher mais romântica, que é o oposto dessa outra mulher que está cheia desses colares, que é uma mulher mais despojada, mais criativa. Quando você olha isso aí, você já consegue associar a roupa que a pessoa vai usar. Você consegue, quando você olha para o brinco, você já consegue imaginar a roupa que ela está vestida. Quando você olha para esse mix de colares, você também já consegue imaginar a roupa que uma mulher dessa vai vestir, tá? E essa terceira aqui, que tá com esse olho, esse brinco, é uma mulher extremamente ousada. Aqui, no 2, a mesma coisa. Observem a primeira referência, elas são mulheres mais despojadas, mais livres, mas ainda assim elegantes, tá? Já a segunda opção, esse de pena, você imagina uma mulher mais hippie, com uma saia mais esvoaçante. A mulher do acessório de strass, você imagina uma mulher um pouco mais requintada, embora esse monte de strass aí, pra mim já fica demais, mas tudo bem, mas você vê que a mulher, ela gosta de requinte, gosta de passar uma imagem de sofisticação, e uma sofisticação com o quê? Com glamour nesse caso, porque tem essa diferença, sofisticação com glamour e sofisticação sem glamour. Olha só, essa primeira referência aqui do slide de formato, tá? Qual que é a imagem que essa mulher passa? De uma imagem de uma mulher muito mais feminina, muito mais romântica, mas ainda assim extremamente sofisticada. É a menina do coraçãozinho. Ela é muito mais divertida, ela passa uma imagem muito mais jovem, muito mais fã. Oi? Eu falei o quê? É morango, gente. É morango. E a moça que está com o brinco assimétrico. Seria mais modernidade, só que é o que eu falo, que nunca a gente analisa um elemento só. Porque embora ela está moderna, só que ao mesmo tempo ela está um pouquinho romântica, por conta que ela tem essa pérola, por mais que seja assimétrica e nesse formato, e quando ela juntou aqui com a blusa, tá? Pode pular. Quarta característica, o material. Qual o material que geralmente vocês têm? É ouro? Se for ouro, por exemplo, você gosta mais de ouro branco, de ouro amarelo ou de ouro rosé? Hoje mesmo eu fiz porque dentro do meu processo de assessoria individual, a gente tem 2 etapas de personal shopper online. E hoje eu fiz a segunda etapa com essa minha cliente, né? E ela... O ouro dela, qual que é o tipo de ouro dela que a gente descobriu lá dentro do processo? Ela gosta do rosé. Por exemplo, o dourado para ela é demais. Ela é extremamente clássica, ela é mais clássica, ela é mais básica, ela não gosta de nada cheguei, é como se o dourado, pode ser exatamente o mesmo modelo. Mas para ela o dourado não. Para ela é o ouro rosé. Então, para você, qual que geralmente é o ouro que você gosta? É o ouro dourado? É o ouro rosé? É o ouro branco? O que você gosta? Pedras também. E quando a gente fala em pedras, a gente pode dividir as pedras naturais e as pedras artificiais. As pedras naturais, elas tendem a passar, e principalmente se for pedra natural, ou seja, pedra natural tem aqui é preciosa e aqui não é. Se for pedra natural, né, se for pedra preciosa, essa mensagem de sofisticação, de elegância, de status, ela fica bem maior. Então, tudo depende do que você quer, mas pedra natural também é muito elegante, mas também tem pedra que não é natural, tá? Mas dependendo dessa pedra, de todo o acabamento, dá para passar um nível de sofisticação também. E tem um material que são os tecidos.
de brincos. O brinco dela é uma obra de arte, né? Os fios, tem fio de seda, enfim. O brinco dela é uma obra de arte, é feita de tecido. E tem um nível, porque quando a gente pensa em tecido, a gente pensa, acessório, brinco de tecido, a gente pensa em algo mais informal. E de fato é um pouquinho mais informal. Só que dependendo do formato, como que aquilo ali é trabalhado, você consegue transmitir um pouco mais de sofisticação. Dependendo de como aquele tecido é trabalhado, você passa um pouco uma imagem de mais casualidade, de menos formalidade, de mais acessibilidade, ok? Temos o plástico, que é esse outro exemplo aí, que ele é um brinco bem mais casual, com o nível de sofisticação bem mais baixo, mas se você souber casar com o que você veste, você pode elevar o nível de sofisticação desse brinco, tá? Ou desse material. Mas geralmente é um material plástico, né? Ele é mais simples, ok? E temos o tamanho. O tamanho também, quando eu falo de tamanho, pequeno, médio ou grande, isso varia de pessoa para pessoa. Por que de pessoa para pessoa? Porque quando a gente usa um acessório, aqui nós estamos vendo brinco, mas você pode levar, por exemplo, isso para uma bolsa. Quando você usa uma bolsa, a bolsa que é pequena para mim, para você pode não ser, porque a gente vê isso através da nossa escala, sobre o pequeno, médio e o grande. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Vocês estão vendo a primeira foto? Teoricamente, dependendo de como você compõe aquele elemento, o brinco, por exemplo, eles são pequenos. Vocês estão vendo esse primeiro exemplo? Eles são pequenos. Porém, você usa vários do pequeno. Então, o que era pequeno, ele não é considerado pequeno. Ele é como se ele subisse de escala. De pequeno ele fosse para médio. A mesma coisa, um outro exemplo que eu quero dar para vocês é em relação aos colares. Sabe os colares igual esse que eu tenho aqui, ó, que é mais fininho? Não sei se vocês conseguem ver porque tá bem pequenininho, mas é um escapulário que eu sempre uso. Quando você faz uma composição de vários colares fininhos, de vários, não estou falando de 2 ou de 3, pode ser até 3, mas se for fininho, não entra não aumenta o tamanho dele. Mas se você faz uma composição de vários colares, isso sai da escala de pequeno e ele vai para uma escala ou média ou grande. Tudo depende, tá? Temos uma escala média aqui e uma escala grande. Lembrando que o grande pode ser muito maior que isso aí, a gente vê muito isso. A gente não vê no dia a dia, mas a gente vê em algum evento de gala, onde as pessoas gostam de usar uns brincos bem maiores para chamar a atenção. Então, meninas, essas foram as 5 características que eu trouxe para vocês hoje, que vocês podem analisar os acessórios de vocês. Mas e aí? Como que a gente combina os acessórios? Tenha em mente o seguinte, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é só, eu vou chamar da pontinha do iceberg, tá? Então, isso aqui é um universo que a gente pode, se a gente for entrar mesmo nele, porque aqui o que eu estou dando é uma aula, mas uma aula com uma teoria geral. Porque se a gente for aprofundar esse tema, a gente pode falar só de brinco, só de cinto, como, por exemplo, eu falei com vocês que tem lá dentro do meu curso Ferramentas de Estilo. Ok? Então, como combinar os acessórios? Pode passar. Prata com dourado. Tem quem me pergunte assim, sol do céu, mas como é que eu faço para combinar prata, para combinar dourado? Tudo que você for usar para combinar, você vai buscar
naqueles 5 elementos que eu te falei lá. Em algum momento, esses elementos, eles vão repetir. Em algum momento, esses elementos, em algum momento você vai buscar aquelas referências de característica para trazer para cá. Uma das coisas que eu gosto, por exemplo, para misturar prata com dourado, eu gosto muito que seja, eu não gosto, esses dias me perguntaram na caixinha assim, como é que foi? Eu acho que foi, eu não lembro exatamente como foi, mas foi mais ou menos assim. Só os meus acessórios daqui de cima são todos dourados e minha sandália é prata, combina? Aí eu falei, eu não gosto. Porque é como se aquela distância ali, ó, os acessórios dourados estão aqui. Aí o acessório prata tá lá no pé, não tem uma conexão. Para misturar prata com dourado, eu vou ensinar para vocês uma das inúmeras possibilidades que vocês podem usar. O interessante é que ele esteja na mesma região. Eu não gosto, não vou falar eu não gosto não, tá? Eu vou falar que eu não tendo a gostar, não é que eu não gosto. Eu não tendo a gostar quando eles estão muito blocados e separados, mas isso não é uma regra. Se você está iniciando, se você começou a fazer essa mistura agora, comece usando em uma região só. Não inventa de usar em várias regiões, entendeu? Então aqui, por exemplo, ela usou como? Ela usou nos anéis, ela usou nas pulseiras, fazendo esse mix aí. E esse mix dela, observa que ele tem mix de textura, o que deixa muito mais interessante, deixa com cara de um look pensado, de uma mistura pensada. Não parece que ela foi colocando, não. Não, ela trouxe um mix de texturas, ela misturou as cores. Observem os detalhes, uma é com elo, a outra é sem elo, a outra é como se fossem umas bolinhas pequenininhas. Então ela trouxe uma mistura ali, ela fez misturas inclusive de tamanho, o que deixou muito mais interessante, que também são uma das 5 características lá. Observe, todas as vezes que vocês forem fazer, e uma coisa que eu sempre falo, testem novas possibilidades, entende? É isso, sempre. Acessório de cabelo mais brincos. Olha só, observe isso aí, ó. A gente poderia olhar e falar assim, nossa senhora, mas tá muito. Pode ser que você considere muito, porque não tenha nada a ver com o seu estilo, mas ele tá completamente harmônico. Por que ele tá harmônico? Observe o seguinte, olha o material é o mesmo, é um metal dourado. Observem as pedras, tem pedra na tiara e tem pedra aqui no brinco. Então ele tem pedra no brinco, tem pedra na tiara, ele tem a mesma cor de acessório. E além disso tudo, o que ela fez? Ela usou um batom combinando com as pedras que tem aqui, tá? E a pedra que tem aqui no final do brinco dela ela tem a pele muito clarinha, a pedra também clarinha, então tudo ali conversou, tudo ficou harmônico, até a cor do metal combinou com a cor do cabelo dela, não teve um contraste muito grande da cor do metal, o maior contraste que teve aí foi o vermelho, e ela também levou o vermelho para a cor do batom, que é o que eu falo, nunca é um item só, a gente analisa o todo. Vocês conseguiram entender essa questão do acessório de cabelo mais os brincos? Tranquilo? Aqui, e eu trouxe mais um exemplo de brinco mais óculos. Tem muitas pessoas que falam assim, Sol, mas tem como usar brinco e brinco maior com acessório? Tem. O que a gente percebe aqui nesse visual? Eu quero que vocês observem o óculos. Observem que a armação do óculos, ela tem uma cor muitíssimo parecida, praticamente similar, com a cor do cabelo dela. Não tem um contraste muito grande. Então, a armação do óculos tem uma cor muito similar ao cabelo dela.
O contraste aí, ele não tem um contraste alto, a cor da pele dela tá conversando com a cor do óculos, tá tudo conversando. Além disso, o que que acontece? O brinco dela, eu não sei se vocês estão observando, mas aqui em cima na armação dela é uma armação com brilho. Ou seja, essa armação aqui com brilho, ela está linkando aqui com esse brinco aqui de pedras. Se ela tivesse só, por exemplo, com essa armação de óculos, com esse brilho aqui, e se fosse um metal aqui, não conversaria. O nível de elegância do óculos, ele está batendo perfeitamente com o nível de elegância do brinco, tá? Vocês entenderam, meninas? Vocês entenderam a questão da cor? Vocês entenderam a questão da repetição dos elementos? E brinco mais colar, aqui foi um conjuntinho, então teve repetição, por exemplo, de pedra, e teve repetição de cor e teve repetição do metal. Mas vocês podem brincar com isso? Podem, vocês podem brincar. Então, por exemplo, Sol, ela poderia usar esse brinco aí. Vocês sabem aqueles solitários que estão usando agora, de diamante? Que não necessariamente pode ser diamante. Esses dias eu vi um lindo, inclusive, que não era de diamante na... Qual loja que foi que eu vi? Acho que foi na Swarovski. Bem bonito, porque eu acho bem difícil achar um bonito. E se eu não me engano, foi lá que eu vi um bem bonito, tá? Então, ela poderia fazer até um mix de pedras aí, não teria problema nenhum. Porque a Sol é o conjuntinho, é fácil. Mas ela poderia fazer um mix de pedra. Entenderam? É isso. Cleusa falou assim, eu não gosto de conjuntos. Não gostar de conjuntos tem tudo a ver com o seu estilo pessoal. Quando nós entendemos a mensagem que cada acessório passa e nós unimos isso a todos os elementos do look, o que a gente consegue? A gente consegue passar a imagem que a gente quer e a gente consegue fazer adequações também da imagem que a gente precisa para aquele momento. Como assim, Sol? Adequações. Vamos supor, um exemplo, vamos supor que você é advogada, que você trabalha em um escritório que é super formal. O que você vai fazer? Adequações. Você vai trazer um pouquinho mais de modernidade para o seu look, como? Através dos acessórios. Então, você poderia usar uma pulseira mais moderna, um brinco mais moderno, um colar mais moderno. Você poderia usar a base toda mais social e a parte dos acessórios um pouco mais ousada, se assim for seu desejo. Entendido? Usar conjunto deixa o look sem personalidade? Não, não deixa sem personalidade. Pelo contrário, que é o que eu falei lá no início, ele comunica algo. E quando ele comunica algo, ele está comunicando algo de acordo com a sua personalidade. Entenderam, meninas? Foi tranquila a aula? Absorveram? Conseguiram levar para dentro do guarda-roupa de vocês? Meninas, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês aqui comigo. Foi uma aula que eu preparei com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado e que, de fato, vocês pratiquem o que vocês aprenderam aqui hoje. Até mais!